Olá, amigos da TV Justiça. Hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É claro, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que começa agora. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 9 e 10 de novembro de 2016. Karina, uma semana em que tivemos o início de alguns julgamentos importantes, mas não a conclusão. Nós tivemos também aquela questão da definição da extradição de um argentino referente à questão da prescrição ou não de crimes contra a humanidade, e tivemos também uma homenagem ao ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, César Peluso. Exatamente, Cadu. Na quarta-feira, os ministros acabaram colocando um ponto final em dois julgamentos que já haviam sido iniciados agora nesse segundo semestre mesmo, em outubro. Um deles tratava-se da arguição de inconstitucionalidade sobre a possibilidade estabelecida por lei de protesto das certidões das dívidas ativas da União, estados, municípios, Distrito Federal e suas autarquias e fundações públicas. Havia uma arguição de que isso seria incompatível com a Constituição, que seria uma sanção política que acabaria penalizando os empresários, mas o Supremo acabou decidindo que não há qualquer inconstitucionalidade e que a lei é absolutamente compatível com o texto da Constituição e que não há qualquer prejuízo de direitos fundamentais com essa possibilidade de execução extrajudicial, vamos dizer assim, a forma do protesto dessa chamada CDA, Certidões das Dívidas Ativas dos Entes Federativos. E ainda na quarta-feira, colocou-se também um ponto final, faltavam alguns poucos ministros proferirem o seu voto, ministra Carmen Lúcia, ministro Celso de Mello, numa extradição, como você disse, de um argentino que já havia iniciado o julgamento, já havia uma maioria formada pela não extradição em razão da ausência da dupla incriminação. A maioria dos ministros, que já havia se formado no julgamento anterior, já tinha se inclinado no sentido de que essa extradição não poderia ser levada a efeito porque os crimes praticados e pelos quais o Estado da Argentina buscava receber esse argentino que se encontra aqui no território nacional já estariam prescritos à luz do nosso direito penal, à luz do nosso ordenamento jurídico. O principal argumento que fez com que houvesse uma divergência, inclusive na sessão desta quarta-feira, o reajuste do voto da ministra Rosa Weber, o que ainda assim acabou não modificando o resultado desse julgamento, era porque o governo da Argentina entendia que os crimes praticados por esse argentino seriam crimes contra a humanidade, de lesa à humanidade, assim definido numa convenção internacional das próprias Nações Unidas de 1968 e que tratavam esses crimes, na verdade que trata esses crimes como crimes imprescritíveis, não havendo, portanto, segundo o argumento do governo da Argentina, qualquer óbice para que essa extradição ocorresse. Mas o principal fundamento e argumento trazidos pelos ministros, na maioria que acabou se formando, foi justamente de que a Convenção Internacional da ONU, que foi a base para a caracterização pelo governo da Argentina desses crimes como crimes contra a lesa humanidade, não teria sido ratificado pelo Brasil e, portanto, não obrigaria o Brasil a aceitar esse tipo de, vamos dizer assim, de rótulo por esses crimes. E aí acabou se definindo, conforme a legislação brasileira, de que os crimes cometidos lá, se tivessem sido cometidos aqui à mesma época, já estariam prescritos, o óbice para o deferimento da extradição. Ponto final nessa questão. E na quinta-feira, dois julgamentos iniciados, matéria tributária, envolvendo a questão sobre imunidade tributária. Se entes da federação podem ser ou não tributados, e aqui envolvendo um caso da Petrobras, se a Petrobras, enquanto arrendatária de um terreno da União, teria que pagar IPTU ao município de Santos, né? Então, o IPTU é um tributo municipal, sendo o terreno arrendado da União, se o município poderia tributar no IPTU a União. Haveria ou não uma imunidade recíproca, já que quem estaria utilizando esse terreno seria uma sociedade de economia mista com atividades de exploração econômica. Esse foi um dos recursos extraordinários iniciados da relatoria do ministro Marco Aurélio. E um outro também havia uma discussão
também não foi finalizado, envolvendo a questão do Simples, micro e pequenas empresas que optam por essa forma simplificada de pagamento de tributos, se eles teriam também ou não direito a algumas imunidades tributárias. Dois recursos extraordinários iniciados na quinta-feira, mas suspensos em razão de pedidos de vista diferentes. Dois temas que de uma certa forma possuem o mesmo pano de fundo, mas com situações bastante peculiares. E também no início da sessão plenária da quarta-feira, nós tivemos uma homenagem ao ministro aposentado do Supremo Tribunal, César Pelúcio. É uma sessão solene que marcou a primeira parte da sessão, portanto, naquela quarta-feira. Nós vamos ver como foi ainda nesta edição do Plenárias. Primeiramente, vamos tratar das sessões jurisdicionais, ou seja, dos julgamentos que aconteceram nesta semana, começando, é claro, pela quarta-feira. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu naquela sessão que o protesto de certidões da dívida ativa é constitucional. A Confederação Nacional da Indústria entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra parágrafos incluídos em leis que autorizaram o protesto de certidões da dívida ativa da União, estados, municípios e Distrito Federal. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, considerou improcedente a ação. Para ele, o protesto é mecanismo constitucional legítimo para pressionar os devedores a quitarem os débitos tributários, já que não restringe de forma desproporcional direitos e garantias dos contribuintes. Acho que o protesto de CDA é relevante porque desjudicializa a cobrança da dívida ativa, que tem sido um problema no funcionamento do judiciário. E também penso que tem se revelado eficaz, como da tribuna forneceu os números tanto a eminente advogada-geral da União quanto o procurador do Estado de São Paulo. E por último, last but not least, sou convencido de que o protesto é menos invasivo do que a instauração da execução fiscal com a penhora de bens. É precisamente para motivar o devedor a pagar, tal como faz o credor privado. Os ministros Edson Fachin, Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski divergiram. Consideraram que o protesto seria uma sanção política para constranger inadequadamente o contribuinte. Por entender, em resumo, que se trata de uma sanção política proibida pela jurisprudência histórica do tribunal. Em segundo lugar, por entender que fere, sobretudo, o direito ao due process of law substantivo, por ferir a inafastabilidade da jurisdição, que é um princípio talvez basilar da nossa Carta Magna, e mais ainda, dentro desse mesmo contexto, a reserva de jurisdição, eu peço vênia para divergir do eminente relator, inclusive concordando com as ressalvas que Sua Excelência pôs, porque Sua Excelência foi extremamente cuidadoso. Ele julga improcedente, mas coloca uma série de condicionantes que, de certa maneira, refletem a minha preocupação. É possível até que, se essas condicionantes que foram colocadas por Sua Excelência, o ministro Barroso, forem implementadas, essas minhas preocupações cessam ou ficam mitigadas. Então, pedindo vênia a Sua Excelência, aqueles que o acompanharam, eu acompanho a divergência para julgar procedente a ação. É sanção política quando, ao invés de utilizar-se da via do executivo fiscal, o Estado credor realiza ou implementa medida que constrange o devedor e, nesse caso, constrange a atividade econômica. Este tribunal, principalmente em época de crise, como a vivenciada hoje, ele tem um compromisso maior com princípios. Não podemos eleger critérios de plantão, ainda que seja para atender a interesses da administração que eu tenho como secundários e não primários. Interesses ligados ao caixa. Não quero saber o resultado prático. Aliás, quero saber porque esse resultado prático somente confirma a existência de uma coação política para lograr a satisfação do débito, né? O que me importa é a observância de parâmetros. E tendo em conta esse contexto, tendo em conta o que foi dito com honestidade intelectual da tribuna pelos advogados públicos, eu não posso dizer que eles estão errados, que a carona tomada na lei disciplinadora
do protesto, que é uma lei de 97, objetivou apenas ter um trunfo, mas um trunfo discrepante da ordem jurídica para o cidadão satisfazer o débito tributário. Mas o relator defendeu que o protesto não impede a atividade de contribuintes e empresas e que não pode ser considerado coerção porque outras medidas seriam ainda mais rigorosas, como a execução fiscal, que pode levar à apreensão dos bens. No relatório citou dados do CNJ que mostram que 40% dos processos em curso no país são de execução fiscal. Para o ministro, a decisão do plenário pode ajudar a reduzir esse número de processos. Eu não considero como relator sanção política, porque não impede o funcionamento da empresa e, portanto, não recai nas súmulas. Eu considero que não há violação ao devido processo legal, porque cobrar uma dívida extrajudicialmente não viola, a meu ver, o devido processo legal. É uma forma de cobrança perfeitamente legítima, muito mais em face das novas normas que prevalecem no Brasil, já validando a possibilidade da adoção do protesto. Por essas razões, vou fazer a juntada de voto. Eu, pedindo vênia, reitero, aqueles que pensam em sentido contrário, acompanho o ministro relator quanto ao seu voto no sentido de julgar improcedente tanto a inconstitucionalidade formal quanto a material o pedido formulado na presente ação e proclamo o resultado. Ação julgada improcedente, vencidos os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Ao final do julgamento, os ministros firmaram a seguinte tese. O protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e assim não constituir sanção política. Os ministros também retomaram o julgamento da extradição de Salvador Siciliano, um homem acusado de assassinar militantes como membro de uma associação parapolicial chamada AAA, que atuou na Argentina na década de 70. A defesa do argentino negou os fatos e alegou que, como os crimes imputados a ele têm natureza política, o Brasil não poderia extraditá-lo. O julgamento, que havia começado no dia 6 de outubro, foi retomado nesta quarta-feira. Os ministros negaram a extradição e concluíram que o argentino não será entregue em razão dos crimes praticados por ele estarem prescritos, segundo a legislação brasileira. Karina, voltando à questão das CDAs, houve uma argumentação de inconstitucionalidade formal naquele julgamento. Essa questão acabou não pesando na decisão final. O ministro Luiz Roberto Barroso afastou essa argumentação da inconstitucionalidade formal porque trazia-se, de uma certa forma, uma argumentação no sentido de que a medida provisória que teria criado a lei depois convertida, ela teria sido, na lei de conversão, inserido outros assuntos diferentes daquela medida provisória que teria dado origem a essa lei de protestos. E o ano passado, em outubro, os ministros decidiram que essas questões de contrabando legislativo, que ficou denominado na jurisprudência, essa carona na lei de conversão de uma medida provisória para inserir outros assuntos sem qualquer pertinência temática com aquele da medida provisória, o resultado da decisão era de que haveria uma modulação de efeitos. Todas aquelas leis, até o ano passado, até o julgamento do Supremo Tribunal Federal, seriam consideradas constitucionais, mas esse contrabando legislativo não poderia mais ocorrer a partir da decisão do Supremo. Como se trata aqui de uma lei de 1997, portanto, anterior a essa decisão do Supremo, ela estaria abarcada por força dessa decisão vinculante proferida no ano passado. Então, a inconstitucionalidade formal acabou, de uma certa forma, por unanimidade, sendo transcorrida assim, sem maiores discussões. Mas a inconstitucionalidade material, aí sim, sobre a legitimidade desse protesto, é que acabou gerando as divergências no plenário e prevalecendo o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, para quem é absolutamente proporcional e compatível com a Constituição essa possibilidade de cobrança extrajudicial das dívidas ativas dos entes federativos. Apesar da minoria que se formou entender que essa forma unilateral da administração cobrar os seus débitos é uma forma constrangedora para o devedor e que também haveria uma violação do princípio do devido processo legal e também do direito de ampla defesa
do contribuinte. Não foi a tese que prevaleceu, é possível o protesto, ele é proporcional, possibilita uma forma mais rápida e célere para se buscar a satisfação desses débitos tributários e evita a judicialização dessas cobranças, que, como a gente viu na reportagem e o próprio CNJ já disse, é o responsável por pelo menos 40% das ações na busca da cobrança desses créditos. Karina, esses foram os destaques da sessão jurisdicional da quarta-feira, na qual também aconteceu a sessão solene de homenagem ao ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, César Peluso. Nós vamos ver como foi ainda nesta edição, no próximo bloco do Plenárias. E também vamos ver no próximo bloco Direito Tributário, que foi o destaque da sessão jurisdicional desta quinta-feira. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Plenárias com os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. O plenário do STF começou a discutir nesta quinta-feira 2 recursos que tratam de imunidade tributária. O primeiro recurso colocado em pauta nesta quinta-feira foi apresentado pela Petrobras contra uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Segundo a decisão estadual, o município de Santos estaria autorizado a cobrar IPTU de um terreno arrendado pela Petrobras no Porto de Santos. Mas a defesa alegou que o terreno é da União e, portanto, teria a imunidade tributária recíproca. Isso significa que, de acordo com a Constituição, estados, municípios, DF e a União não cobram tributos entre si, uma questão de respeito mútuo à autonomia dos entes. O relator, ministro Marco Aurélio, negou o recurso. Segundo ele, a imunidade do imposto municipal não pode ser estendida à sociedade de economia mista e empresas públicas, porque seria um privilégio fiscal que as colocaria em situação de vantagem com relação a outras empresas que atuam no local. Reconhecer a imunidade recíproca significa verdadeira afronta ao princípio da livre concorrência, versado no artigo 170 da Constituição Federal, por estar se conferindo à pessoa jurídica de direito privado vantagem indevida não existente para os concorrentes. O Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, representa relevante custo operacional. Afastar tal ônus de empresa que atua no setor econômico, ombreando com outras, a partir de extensão indevida da imunidade recíproca, implica desrespeito aos ditames da Constituição Federal. O ministro Edson Fachin divergiu. Para ele, a Petrobras não deve pagar IPTU pelo terreno no Porto de Santos porque a jurisprudência dos tribunais autoriza essa imunidade recíproca. O ministro propôs uma tese. Sociedade de economia mista arrendatária de bem público federal não pode ser eleita por força de lei municipal para figurar como parte passiva de obrigação tributária referente ao IPTU. A discussão foi suspensa por um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Em outro julgamento iniciado pelos ministros, o plenário analisou um recurso de uma empresa contra uma decisão do TRF da 4ª Região. Após aderir ao Simples, essa empresa perdeu alguns incentivos fiscais que tinha como exportadora. O que estava em debate era saber se as micro e pequenas empresas que exportam seus produtos perdem a imunidade de tributos e contribuições por terem aderido ao regime simplificado. Pretende a empresa recorrente ver reconhecido o direito à imunidade sobre as receitas decorrentes de exportação, afastando a incidência dos seguintes tributos: COFINS, PIS, CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição Previdenciária Patronal e o IPI. E, ao mesmo tempo, beneficiar-se do regime do Simples. Isto é, pretende a empresa gozar de 2 benefícios fiscais de forma concomitante. Isso seria possível? O relator, ministro Marco Aurélio, votou pelo provimento do recurso apresentado pela empresa. Os institutos imunidade e simples são diversos, não se mesclam, não são passíveis de compensação. Seria dar com uma das mãos, tirar com a outra e tirar justamente o que é assegurado como garantia
pelo texto constitucional. O ministro Edson Fachin votou pelo parcial provimento. Em relação a duas incidências, parece-me existir interpretação nesta Corte, por outras razões, mas que em tese pode se projetar aqui, para afastar a CSLL, ou seja, a contribuição sobre o lucro líquido, e também a incidência sobre a folha, ou seja, sobre salários. O debate foi suspenso porque o ministro Luiz Fux pediu vista para analisar melhor a questão. E esses julgamentos você vai acompanhar ao vivo, direto do plenário, quando eles acontecerem, na apresentação dos respectivos votos vista, e teremos também destaque dos julgamentos aqui no programa Plenárias. Vamos voltar para a sessão da quarta-feira. O plenário do Supremo Tribunal Federal homenageou o ministro César Peluso, aposentado em 2012. O decano, ministro Celso de Mello, lembrou em discurso momentos marcantes da trajetória de Peluso, que atuou no Supremo por quase uma década. A cerimônia contou com a presença do ministro aposentado César Peluso. Ele foi nomeado para o cargo no Supremo Tribunal Federal em 2003, onde permaneceu por quase 10 anos, até 2012, quando foi homologada a aposentadoria. Durante os 2 últimos anos, presidiu o STF. Na sessão desta quarta-feira, que contou com a presença de autoridades convidadas e familiares do ministro aposentado, o decano Celso de Mello fez um discurso relembrando os momentos mais importantes da trajetória de César Peluso e falou sobre a carreira do ministro aposentado. A presença luminosa do ministro César Peluso traduz com notável força e com expressiva significação o reconhecimento de uma trajetória pessoal e profissional irrepreensível e brilhante, denotativa da figura de um grande juiz que exerceu a magistratura com o talento e a dedicação daqueles que, na prática do poder, notabilizam-se em servir a causa pública com lealdade, dando o exemplo necessário às novas e futuras gerações de como deve ser um magistrado virtuoso e modelar. O ministro César Peluso participou de julgamentos importantes, como o que considerou inconstitucional a prática do nepotismo. Outro momento marcante no plenário foi o julgamento que exigiu ficha limpa de candidatos e ocupantes de cargos eletivos. O ministro aposentado também participou da decisão que garantiu os direitos de casais em uniões homoafetivas, além de reconhecer a inteira legalidade da Lei Maria da Penha, que ajuda a proteger vítimas de violência doméstica. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, destacou a notoriedade conquistada pelo ministro aposentado com muita dedicação e seriedade. Como bem sabemos, em prol da missão de magistrado, muitas vezes vive-se um pouco menos, trabalha-se um pouco mais e nessa labuta, não raras vezes, a vida pessoal cede aos interesses dos jurisdicionados, da sociedade, da nação. Tem, contudo, a oportunidade de, nesta data, homenageá-lo em nome de todos os membros do Ministério Público Brasileiro e dos ex-procuradores-gerais da República aqui presentes, instituição que reconhece a excelência no seu viver muito, muito além do pronome de tratamento. A Ordem dos Advogados do Brasil também prestou homenagem ao ministro aposentado. Ele nos legou o exemplo de dedicação profissional e o respeito aos valores republicanos, demonstrando singular capacidade de unir o conhecimento técnico, a sensibilidade humana e a vocação democrática. A sessão de homenagem está prevista no regimento interno do Supremo, uma forma de agradecer pela importante contribuição dada por cada um dos magistrados que ocupam as cadeiras do plenário como ministros do STF. Grandes magistrados, como o eminente ministro César Peluso, nunca se vão. Eles, na realidade, não partem jamais. Ao contrário, os grandes juízes permanecem na consciência e no coração de seus jurisdicionados, a quem tanto souberam servir com lealdade e com dedicação, iluminando para sempre com a grandeza do seu legado e a integridade de uma vida reta os caminhos do direito e da justiça.
Depois da sessão, o ministro aposentado César Peluso recebeu os cumprimentos e agradeceu a homenagem. Estou com a consciência tranquila, acho que cumpri meu dever. Com certeza não acertei sempre, mas me empenhei profundamente em desempenhar bem o meu papel como magistrado e, em particular, como membro da Corte. E essa tradição, como eu penso, ela não apenas homenageia os ministros aposentados, mas ela também serve de estímulo aos ministros que estão na ativa hoje, estimulando-os a suportar essa carga pesada, embora muito honrosa, de enfrentar essas grandes questões que dizem respeito ao povo brasileiro, a vida democrática, enfim, e em particular a vida de cada cidadão. Estes foram os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Encontro marcado na próxima semana, Karina. A próxima semana, na quarta e na quinta-feira, ao vivo, no Direto do Plenário, e no final de semana com plenárias. Como sempre, agradecemos a sua companhia, obrigado por estar conosco e continue aqui na TV Justiça.